Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem da parte de nosso Deus. Hoje, quinta-feira, dia de São Pedro e São Paulo. Desejo a todos vocês um feliz dia de São Pedro, um feliz dia de São Paulo. Lembrando que a nossa igreja, na tradição católica, o dia que celebramos São Pedro e São Paulo é no domingo. Caindo na semana, as festividades saem para o domingo. Separei aqui algumas passagens que falam sobre São Pedro. Uma está em Mateus 26, capítulo 31, 32 e 33. Disse-lhes então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispensados. Mas, depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio, mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o será. Disse-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Versículo 35. Respondeu Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos disseram-lhe o mesmo. Em Lucas capítulo 22, versículo do 54 ao 64. Prenderam-lhe então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu outro e disse: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passando quase 1 hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, eu não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, o galo cantou. João 21, capítulo 4 até o 7. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhe ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-no e já não podia arrastá-la por causa da grande quantia de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao seu lado. Não acreditarei. São João 21, versículo do 15 ao 18. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me do que? Mais do que a estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero da morte do que havia de glorificar a Deus. Depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntou: Senhor, quem é que há de te trair? Versículo 21. Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, é este que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 12 ao 14. Voltaram então para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante de uma jornada de sábado. Tendo então entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Chegaram no dia de Pentecostes e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme as Escrituras. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 14 ao 20. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós penseis, vistos não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala. Derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias no meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua de sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 3 em seguida. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença, e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que estavam no templo.
Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e lhe disse: Olha para nós. E ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomado pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Amados irmãos e irmãs, temos aí algumas passagens da palavra de Deus que fala sobre Pedro. Pedro, que era pescador de peixes, se tornou pescador de almas. Aquele mesmo Pedro que quando viu Jesus andando sobre as águas, todo empolgado, pediu: Jesus, manda que eu vá até ti. Jesus disse: venha, Pedro. E ele, quando foi, começou a afundar. E disse: Jesus, salva-me. E Jesus o agarrou pela mão, nos dando assim a possibilidade de, quando estarmos afundando nesta vida de pecado, nesta vida de egoísmo, de soberba, que nós possamos também gritar: Jesus, salva-me. Jesus pega-nos pela mão e perdoa nossos pecados. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mesmo dizendo ao Senhor: eu nunca te negarei, eu morrerei por ti, morrerei contigo. No momento que ele viu o sofrimento de Jesus, ele teve medo, ele sentiu medo, ele fugiu. E o que é pior, negou Jesus 3 vezes, como o Senhor falou. E quantas vezes nós também negamos Cristo, negamos Deus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa soberba, da nosso egoísmo, por causa da ganância, da luxúria e todos os pecados que vêm, a porta larga que nos atrai até o inferno. Negamos a Deus por medo de servi-lo, por medo de viver os seus mandamentos, os seus preceitos, porque são muito pesados. Muitos discípulos se dispensaram, como nós acabamos de ler na palavra, mas depois que Jesus ressuscitou, trouxe eles de volta, enviou sobre eles o Espírito Santo de Deus, e assim eles, cheios do Espírito Santo de Deus, conseguiram pregar a palavra de Deus. Muitos deram a sua vida pelo amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho, porque queriam ir para o céu. São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Cristo. Vejam, aquele que teve medo, que negou 3 vezes, aceitou morrer crucificado, mas de cabeça para baixo. Porque o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos dá fortaleza, nos dá sabedoria. Por isso, amados irmãos e irmãs, invocamos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Assim como ele veio no cenáculo em Jerusalém, junto com Pedro e todos os outros discípulos, Maria, a mãe de Jesus, e todas as outras mulheres discípulas que seguiam ao Cristo, ele virá sobre mim, virá sobre você, se nós clamarmos esse Espírito Santo. O mesmo Jesus que fez São Paulo cair do cavalo, ficar cego e ao mesmo tempo voltar a enxergar, teve que cair as escamas dos seus olhos para que ele enxergasse a verdade, e a verdade era Jesus.
Ele que também deu a vida por amor a Jesus, viveu naufrágios, foi flagelado, foi apedrejado, foi decapitado, morreu pelo Cristo. Que nós possamos também seguir a exemplo desses dois grandes santos, um a qual Deus deu a chave da terra e do céu, e o outro que Deus deu inteligência para escrever tantas cartas maravilhosas, para que nós possamos segui-lo e viver em santidade e desejar esse céu que São Paulo desejou. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 7 ao 9, vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de todos nós, e que São Pedro e São Paulo interceda por cada um de nós. Toque no nosso coração o desejo de santidade, o desejo de Deus, o desejo de ir para esse céu maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Quem gostou, dê o like, compartilhe, ajude o nosso canal também na evangelização. Tchau, tchau.